esse é o PodCreaCast, o podcast do CREA Paraná, voltado para os profissionais das engenharias, agronomia, geociências e para toda a sociedade, porque a gente discute temas que são relevantes para todos. Fiquem ligados aí com a gente. Pois é. E entre os temas que nós trazemos, a gente gosta muito de falar de inovação. E esse tema é o que vai guiar a gente na nossa conversa hoje. Porque a gente está com um convidado que é especialista em inovação. Correto? Eu tento. Correto? Poderia se apresentar, por favor? Bom, meu nome é Igor Oliveira, né? Eu estou como secretário de Ciência, Tecnologia e de Inovação do município de Açaí. Sou membro hoje, né, de algumas outras governanças. Estou como vice-presidente do Fórum Nacional de Inovação. A presidência está com Maceió e a vice-presidência está com Açaí. A gente tem essa relação também com o Cities Coalition for Digital Rights, né, um movimento de direitos digitais no qual a Açaí também leva essa representatividade a nível internacional. Estamos como membro do Cities of Service também, da Universidade Johns Hopkins, né, então a gente está ali participando. E a Açaí vem fazendo isso, vem criando essa história, vem criando essa representatividade, essa metodologia e em especial a acreditação para as cidades pequenas. Legal, a gente vai falar bastante sobre isso, mas primeiro preciso apresentar o Edgar, que é o nosso gerente, engenheiro eletricista, gerente da região Londrina, também um especialista em inovação, né, Edgar? Você tem um pezinho ali na inovação. Rapaz, eu sou entusiasta, né? Muito obrigado aí pelo convite, né? Compartilhar aqui com o nosso amigo Igor. Conheci recentemente, faz um brilhante trabalho lá. Gosto tanto que estou estudando inteligência artificial, devo terminar agora a pós-graduação ali na UTFPR e já participei de vários projetos dentro do CREA, inovadores aí, eu sou entusiasta mesmo no assunto aí. Então o bate-papo vai ser rico aqui. Com certeza. Que bom. Então, Conte para nós, né? A gente está curioso como que é Açaí, que é uma cidade pequena, certo? 15 mil pessoas, 15 mil habitantes. O censo fala em 14. A gente, no nosso gestão de identidades, a gente tem certeza que nós temos mais que 15. Então, a gente trabalha com 15. E ela é a 7ª cidade... Nós estamos entre as 7 cidades mais inteligentes do mundo. Entre as 7 mais inteligentes do mundo. Nós fomos eleitos agora. Ano passado, nós ficamos entre as 21, né? Já foi um feito histórico para a gente conseguir ficar entre esse elenco de 21 cidades do mundo. Esse ano, a gente repetiu o Smart 21 e avançamos para ficarmos entre as 7 cidades mais inteligentes. eu acho que essa é a grande pergunta. Como? Qual que é? Tem receita de bolo? Qual que é o fermento? Quais são as... Eu acho que ali existe um conjunto de fatores, né? Mas o principal, nós somos uma governança orientada a pessoas. Então, a gente tenta muito sair desses léxicos de smart, né? Que, não, smart é se eu tiver um semáforo inteligente, é se eu tiver uma avenida que, sei lá, que brilhe, que pisque. O nosso foco hoje é formar um intelligent e não o smart. Então, a gente olha muito para o intelligent e como que a gente consegue olhar para os nossos ativos e esses ativos transformarem a cidade. O que é intelligent? O intelligent é quando você olha para o capital humano. É quando você está olhando para como é que está sendo feito o letramento de um indivíduo, né? A gente tem alguns problemas no Brasil, que aí na cidade pequena isso fica mais notável, né? Que é quando a gente olha para o barramento educacional. Primeiro já começa que o infantil ao fundamental é do município. Aí depois o fundamental 2 e algumas vezes também é do município ou é do estado. E o médio é do estado e depois o superior é do governo federal, né? E isso faz com que a gente já tenha fracionamentos pedagógicos. O conhecimento, ele começa se eu faço um investimento grande em educação e o estado não, acaba que aquilo ali você quebra, né? E o que essa aí faz a gente começou a olhar, de fato, o que a cidade pequena ela pode fazer de diferente de uma cidade grande. Nós temos 15 mil pessoas. Então, eu consigo olhar para 15 mil pessoas como cidadãos. E a gente faz isso na educação. A gente criou um barramento de ensino infantil ao primeiro emprego. Não importa se ele é de responsabilidade do Estado, se ele está na universidade privada, na universidade pública, ele, acima de tudo, ele é um cidadão. E aí a gente começou a olhar para como é que a gente carrega essa metodologia e vamos testá-la. E o que vem acontecendo com o Açaí é que os testes estão sendo muito assim exitosos, né? Eu estava pesquisando sobre esse assunto e eu vi um termo que me chamou bastante atenção. Cidade de laboratório. O que significa ser uma cidade de laboratório? Isso é interessantíssimo, porque a gente se acostumou, antes de mais nada, qualquer cidade, seja ela grande ou pequena,
eu sempre recomendo, como técnico, a gente primeiro conhecer as regras. E a gente tem muitas regras novas hoje. A gente tem a 14.129, que é a Lei de Governo Digital. Eu tenho a 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho a Lei Complementar 182, que é o Marco Legal das Startups, né? Então, você tem diversos novos arranjos jurídicos e você precisa conhecer bem esses arranjos para você conseguir transformar a cidade. E o que a gente fez foi se apropriar dessas regras, mas levarmos para as nossas especificidades. E aí a gente começou a entender, por exemplo, a LC 182, que é o Marco Legal das Startups, ela regula, em um dos seus capítulos, o que eles chamam do marco regulatório de sandbox, né? Há um espaço de experimentação onde o mercado pode vir ali, aplicar testes, experimentos e tal. Só que a gente começou a pensar o inverso. Tudo bem, o mercado ele pode fazer um movimento assim, top-down, de vir de cima para baixo e usar a cidade como laboratório. Mas se a gente fizesse um movimento inverso, bottom-up, do chão da cidade para cima, e quem fizesse as experimentações para resolver problemas de cidade fossem os nossos alunos. E a gente começou a aplicar isso. Então a gente começou a fazer o quê? O Natal da cidade de Açaí, quem faz são os alunos. Quem ilumina, quem aplica são os alunos. As ruas em LED para tirar, né, o vapor de sódio, botar LED, são os alunos da escola técnica. E a gente fez um comparativo na época, a gente ia gastar em torno de R$1 milhão para fazer a transformação da própria telegestão. Hoje a gente fez com R$120 mil dando para os alunos. Então a gente começou a fazer com que os problemas eles viessem do chão da cidade para cima. Então você coloca o aluno, o estudante, como protagonista de um problema, uma situação, e isso gera uma solução. E essa solução é o que torna a cidade inovadora. E isso gera pertencimento, né? Ele passa, né? Pertencimento. ele passa na rua e fala, fui eu que fiz. Ele leva os amigos e fala, fui eu que fiz, né? Diminui também é uma cidade pequena, a gente sabe que cidade pequena tem aquele negócio de me formei e tô indo embora. E as pessoas querem ficar em açaí agora. Se formou, quer essa é uma agenda de transformação que eu falo que ela não tem fim, né? A gente não pode falar, não, resolvi o problema da política de retenção. A gente mitigou, mas a gente ainda continua ali em cima, monitorando, porque a retenção ela passa muitas por isso. E é injusto, de novo, olhando para o barramento da educação. Porque, de novo, a gente aplica recurso. Quando ele pode votar, quando ele pode transformar a cidade, ele sai da cidade. Ele vai estudar em Londrina, ele vai estudar em Maringá, em São Paulo, em qualquer outro lugar, né? Então, hoje, a gente começa a fazer um movimento de agenda, que isso é uma coisa importante. É o que a gente chama de ambidestria. Você está no presente, mas você, junto com todos os seus atores de transformação, você olhar para futuros, no plural. Porque você não prevê futuro. Você pode prever futuros. E os futuros, eu tenho que ter o futuro possível, eu tenho que ter aquele futuro que eu consigo chegar, o desejável, né? Então a gente consolida cenários. E esses cenários é onde a gente consegue, a partir disso, fazer a parte mais assim preditiva e prescritiva de uma cidade. A gente está falando em futuro, mas vamos voltar um pouquinho. Vamos lá, Eu queria fazer uma pergunta para o Edgar primeiro, na verdade, porque eu penso inovação, tecnologia. Na minha cabeça é isso. E a gente está vendo que não é isso. Foi lançado aqui no IPEC o portal do servidor, que é Exatamente. um resultado do esforço que você vem trabalhando no planejamento estratégico e que não deixa de ser inovador também. Com certeza. O que a gente pode esperar de inovação lá dentro? Eu sei que um spoilerzinho tem um espaço dentro do portal do servidor para cidades inteligentes. Com certeza. O que a gente pode esperar de inovação nesse sentido que o Igor está trazendo também, de não é você investir em tecnologia pesada, e sim investir na construção do conhecimento, como que o CREA vê essa situação? Bom, aqui está a prova, né? Nós temos a participação do profissional que fez toda a transformação, né, do município, conquistando prêmios. A gente acredita muito que a participação efetiva de profissionais de engenharia, seja para incentivar projetos, busca por premiações, a transformação, né, os profissionais de engenharia têm essa capacidade. Então, o programa de apoio ao servidor, né, cujas todas as informações estão publicadas no portal do servidor, ele traz uma série de produtos e serviços voltados para esse servidor público, porque o que a gente acredita, ao dar ferramental, né, ao tentar fazer o convencimento de muitos gestores públicos quanto à importância da presença e participação desses profissionais,
o que ele comentou aqui da retenção desses talentos, que é um desafio, né? Às vezes a gente sabe da restrição orçamentária que os municípios possuem, então você conseguir atrair um talento, né? Como o Igor aqui é um talento, reter ele, né? Dar desafios, né? Dar condições para que esse profissional possa trabalhar, é uma das missões do CREA, né? Por meio desse programa, a ajudar esses profissionais, ajudar nessa valorização, registrar, né? E fazer um programa do profissional servidor público para ele. A gente está fazendo entrevistas, vai visitar todos os municípios, buscar conhecer quais são as necessidades de aperfeiçoamento e qualificação, e eu acho isso super inovador. Então, a gente, no período curto aí de basicamente 8 meses, a gente construiu esse portal para você. Então, você, servidor público que está nos ouvindo agora, procure saber, né, dá uma googada lá, Programa de Servidor Público do CREA Paraná, você vai encontrar várias informações e a gente quer que você contribua na construção e melhoria desse programa que acabou de nascer. Então, ele nasceu oficialmente hoje aí, dentro do nosso Encontro Paranaense de Entidades de Classe, para apoiar, inclusive, né, esse conteúdo aqui vai estar lá publicado no portal. Legal. Assim, voltando um pouco, né? Inclusive, eu ia falar o que a Açaí tem de particular para ter dado tão certo. E o que ela tem que outras, até aproveitando, né? Londrina que outras também, cidades também têm. O que dá para aplicar nas cidades meio no geral, assim, né? Qual que é a experiência que pode ser aprendida no geral por outras cidades? Até para a gente gerar conteúdo lá no nosso portal, né, Edgar? Eu acho que a gente é isso que vocês colocaram. Para mim, a inovação é sinônimo de tecnologia, tá? Essa mudança de mindset ela é importantíssima, porque a gente se apropriou do mercado. O termo Smart City hoje virou muito assim polissêmico, né? Aí cada um levou para um lado. Mas você precisa, acho que como ter metodologia. O que a Açaí faz hoje, a gente está conectado com a governança do governo do Estado, porque a ideia que a gente conseguiu consolidar com eles é, se dos 399, tá, a gente conseguir criar um método no qual o que é testado em Açaí suba para o Estado e o Estado replique para outras cidades, né, a gente começa a criar um movimento cíclico de conseguir fazer desenvolvimento local por outras vias. E desenvolvimento local no sentido de liberdade, né, no sentido de dar liberdade assim, econômica, porque hoje a gente está falando também, a gente vive uma grande janela de oportunidade. Essa janela de oportunidade, as cidades pequenas elas podem se apropriar, assim como as grandes, mas cada um com as suas metodologias, né? Eu falo que nós estamos numa geração T, uma geração de transição. As pessoas, e quando a gente fala que se orientamos a pessoas, é porque a gente teve que, antes de mais nada, conhecê-las, entendê-las quais são as suas dores, aonde elas querem chegar, aonde elas podem chegar. E a partir do momento que a gente começa a entender isso, a gente consegue formatar as políticas públicas para que elas possam estar nesse driver, para que ela possa ser orientada a resultado. Né? Só para entender, então, seria mais ou menos assim. Uma cidade maior teria um problema de transporte público, por exemplo. Não é aplicar a solução que foi aplicada em Açaí na cidade grande. E sim a metodologia para encontrar a solução desse problema. É aí que está a inovação? Aí que está. Aí que está quando eu sou, por exemplo, especialista em metagovernança, né? Eu acredito que governança não se faz apenas olhando para a governança que é assim colaborativa. Vamos pegar eu, Edgar, vamos botar aqui na mesa, a gente se organiza, né? E vamos fazer com que as coisas agora sejam assim divididas em lideranças, né? A gente precisa olhar para vários componentes da governança. A gente tem hoje uma governança nova, que é o que a gente chama de governança algorítmica, tá? Que é entrando com a própria IA. Muitas das coisas ocorrem e a gente não percebe. Eu compro um blazer, amanhã já chega para mim, tem outro blazer, tem blazer preto, tem camisa social. Essa governança que ela vive, né, em cima de uma cegueira cognitiva, acaba que ela está presente. Nós temos a governança transformacional, a governança de dados, que é onde a cidade pequena ela tem toda a propriedade. Por quê? Londrina, por exemplo, 600 mil pessoas. Se ela fosse fazer um recadastramento dela, é muito difícil. Mas Açaí, 15 mil pessoas, a gente criou o nosso Gov Açaí. Recadastramos cada cidadão açaiense. Eu sei quem é o João, a Maria, o José, aonde ele mora, o que ele faz, qual é a dor dele, se ele é rico, se ele é pobre. Eu começo a compreender melhor o cidadão em um prontuário e isso me faz conseguir estar aplicando IA de uma forma diferente, a educação de uma forma diferente,
Nosso país hoje, 50% dos nossos problemas é educação. A gente não letra, né? E a gente ainda usa a cultura do século XIX. A gente ainda aplica a política pública do século XIX e tecnologia ainda do século XV. Se a gente for olhar ali para Gutenberg, papel, caneta. Então a gente ainda está parado no tempo, né? Parado nesse tempo. E a gente precisa, e ao mesmo tempo que a gente está parado nesse tempo, a gente quer avançar para a inteligência artificial, a gente quer olhar, né, para novos processos preditivos, mas a gente precisa, como política pública, respeitar tempo. A gente aprende em 8 anos, né? A gente aprende devagar, a gente não vai conseguir vencer isso. Então, é igual uma gestão de uma cidade, grande, pequena. A gente precisa entender quem são as pessoas que estão ali, o que elas precisam, aonde eu posso ajudar para reduzir déficit, aonde eu posso aplicar os desafios para que eles resolvam esses problemas. Hoje, nesse mundo moderno, como o Bauman fala, da própria assim, modernidade líquida, né? A gente precisa, acima de tudo, entender a geração. A gente vive um movimento de workability, né? E para o Brasil, a gente traduziu isso como trabalhabilidade. Ou seja, eu não tenho só buscado emprego, eu estou buscando trabalhabilidade. E aí, a cidade pequena ela começa a se apropriar, porque eu olho para emprego remoto, eu olho para freelancer, eu olho para várias possibilidades que eu não preciso mais retê-lo da forma convencional. E isso traz oportunidade. Eu tenho visto o caso de amigos, inclusive, que saíram de cidade grande para ir para uma cidade pequena, porque agora eles conseguem trabalhar em um emprego onde eles recebem um bom salário, um custo de vida menor, uma qualidade de vida muito maior, em qualquer lugar. Agora, existem contras nisso também. Existe um movimento que é essa fricção que a gente tem que saber assim, a conduzir, que é a infobesidade, né? A gente tem um volume de dados e hoje o nosso formato de letrar nas universidades ou na rede básica é um formato ainda que não dá atenção ainda. Nós somos letrados em passado, gente. Todo mundo aqui teve história, Sim. né? Mas ninguém teve futuros. Ninguém estudou gramática, ninguém estudou retórica, lógica. E acaba que como que a gente quer trabalhar uma gestão antecipatória se a gente só é reativo? A gente aprende por repetição e por memória. A gente aplica políticas de gabarito, né? No qual, se eu tirei 10, eu sou bom. Se eu tirei 2, eu sou ruim. Mas eu posso ser bom em matemática e péssimo em outras matérias, né? E eu queria dar um testemunho que eu fiz uma visita técnica, foi quando eu conheci pessoalmente o Igor lá, e fiquei espantado, né? Depois, eu não sei os números, mas tiveram uma evolução significativa no IDEB, incluíram, né, a terceira língua, que é uma cidade tradicionalmente japonesa lá, a língua japonesa, né? Tínhamos botado o ensino bilíngue com inglês e português e agora esse ano incluímos o trilíngue botando o japonês. E testemunhei pessoal, quando fizeram a auditoria, né? Veio o auditor lá do Canadá para fazer essa auditoria, as crianças, né, que já participam desde criancinhas de apresentações das suas inovações, elas já estão sendo colocadas durante o ensino mesmo ali, fundamental, para desenvolverem, pensarem fora da caixa, desenvolverem soluções. Fizeram a apresentação, né, para o canadense em inglês. Foi algo assim sensacional que ele mesmo relatou, sentiu-se impressionado. Então, para vocês verem que os números realmente estão premiando uma cidade que está fazendo algo diferente na educação. Nós temos 20 prêmios hoje, né? E prêmios que são bastante significativos. Ganhamos entre as 7 cidades, ganhamos o Prêmio Nacional do Sebrae, né? Prêmio de Gestão Pública, inclusive com Educação Empreendedora. E nós tiramos, assim, basicamente aqui do estado, foi Guarapuava, né? E Guarapuava aí embarcou um dia, foi lá nos visitar, para entender aonde eles perderam. E é legal porque o secretário ele chegou para a gente e ele falou, não, a gente aplicou muita tecnologia. Nós criamos um laboratório de robótica, a gente fez uma porção de coisas e eu vejo que a gente se orientou muito a processos tecnológicos. Vocês se orientaram a pessoas. Então, hoje, vocês têm pessoas mais formadas do que a gente e preparadas, né? Mas nós temos mais equipamentos. Mas a tecnologia, ela só pode ser operada por quem aprendeu a operar a tecnologia. Por quem aprende. Mas esse é o movimento da ansiedade do político. Vamos fazer uma cidade hiper conectada. Aí bota o Wi-Fi, bota isso. Mas as pessoas não estão preparadas para aquilo. Aí o que elas fazem? Vão na rede social, usam aquilo para algo que não vai mexer com a expansão do conhecimento particular
e local. É o marketing do smart, né? Exato. Mas que bonito isso, né? Você está falando aqui de tanta coisa tão inovadora, tão para frente, tão que pensa em futuros e falando de gente, É. de olhar para as pessoas. Será que a gente perdeu isso em algum momento lá atrás e os futuros pedem que a gente passe a olhar para isso de novo? Como que você vê isso? Então, tem um escritor famoso chamado Yuval Harari. Yuval fala que a preocupação do mundo hoje passa a não ser mais com os desempregados, mas com os inempregados. Porque a gente está chegando num ponto que você tem que saber minimamente de tecnologia. A sua caixa de ferramentas, ela tem que ter ali um pouquinho de IA, ela tem que conhecer um pouquinho de ChatGPT, né? Ela tem que tá conhecendo as ferramentas básicas. E se ela ficar muito para trás, ela vai se transformar em um ser inempregável. E esse é um problema que a gente tem. E aí, quando a gente olha para a geração atual, a gente tem problemas maiores, porque é uma geração inquieta, é uma geração que já nasceu biologicamente com essa infobesidade, ela não tem preceptores em sala de aula, o professor não está preparado e ele acaba que ele não é um preceptor para saber filtrar o que ele tem que assim aprender, né? E acaba que isso tudo... Só desculpa, infobesidade é essa grande massa de informação. Informação que o cérebro Que a não gente assim não- acumula mais, né? E aí a gente começou a ter o quê? Ansiedade. A gente chama disso de ciberedismo, né? É quando você faz uma fusão do on e as do off. Que eu não posso tirar o off ainda, porque eu tenho hoje uma pirâmide muito complexa nas cidades. Percebam, a taxa de natalidade hoje ela cada vez mais baixa, né? E a expectativa de vida aumenta. Então me faz com que a pirâmide que sempre foi apontando para cima, ela começa a apontar para baixo. Mas isso é uma característica de países desenvolvidos, pelo menos era. Hoje em dia, Eu acho que não. Hoje está acontecendo. O Brasil, por exemplo, já começa a fazer esse caráter assim, morfológico da própria pirâmide. E a gente tem problemas com isso agora. Por quê? O Chile teve que abortar o seu sistema previdenciário. Porque o nosso sistema de previdência é de repartição simples. Os mais novos pagam para as mais velhas. Se eu não tenho hoje mais novos, eu não consigo manter a conta. Eu já não conseguia antes por conta de a questão de todo o nosso passado, usar o recurso para a Ponte de Brasília e assim vai. Mas hoje a gente tem um problema grave e o Brasil tende também a não conseguir manter. E a gente criou o fator previdenciário, a gente vem empurrando para cima, mas a mudança, o workability, ele está vindo para isso. Porque as pessoas vão ter que ser letradas em futuros de uma forma a entender que ela tem que ser sua própria previdência. E como é que você leva isso para um jovem? Como é que você leva isso para alguém que está sendo letrado de uma forma diferente? Eu, como professor assim, universitário, eu recebia muitos alunos que não sabiam ler, que não sabiam escrever na universidade. A gente fala de IDEB, mas IDEB ainda é um indicador muito traiçoeiro para o sistema público. Porque se eu quiser forçar, e se eu for um secretário que queira mostrar para o prefeito que meu IDEB é alto, eu tenho como fazer isso. Eu vou passar todo mundo, não vou assim por reprovar ninguém. Aqueles problemas eu botei para baixo do tapete e ele passou. E meu IDEB vai lá em cima, né? Se eu faço correto de analisar e botar, você não tem condições, o meu IDEB cai. E aí a governabilidade não está preparada para isso. o IDEB é o índice de escolar. Desenvolvimento da educação básica, né? Então, basicamente, o que a gente está dizendo aqui é que inovação e educação, elas vão de mão dada. De mãos dadas. Né? Não tem como separar uma coisa da outra. Ao meu ver, não. Hoje a gente tem um problema de letramento grave que a gente tem que resolver. E acho que a engenharia, eu falo que uma cidade, um território, porque olhar para o Estado, olhar para o governo federal, eles são governos de abstração. Olhar para a arena de cidade, a gente tem que olhar para 3 eixos: educação, estímulo e estrutura ou engenharia. Se a gente tiver educação, tivermos estrutura, que pode ser tecnológica, que pode não ser tecnológica, né? Mas se eu tenho estrutura e eu tenho estímulo em governança, a cidade ela decola. Hoje o que essa aí faz é o que a gente chama de uma tese de lei dos retornos acelerados. Quanto mais resultados positivos eu tenho, o meu crescimento é exponencial, né? Eu queria fazer um outro apontamento aqui, ainda nesse assunto, que eu acho muito interessante, Edgar, porque uma das minhas primeiras experiências no CREA grandes foi o Hackathon lá em Londrina, Sim. que se repetiu esse ano. E eram estudantes buscando soluções. E é algo super inovador. Você defende essas ideias? Você acha que isso deve continuar? E como que o CREA está apoiando mais movimentos como esse?
Sim, nós temos uma política muito forte de apoio a iniciativas como os hackathons, né? Por meio do que a gente chama de editais de chamamento público. O CREA destina cerca de 3% do seu orçamento anual para atividades de fomento, como os hackathons que você participou dessas edições. Inclusive, teremos o hackathon agora no mês de dezembro, dentro do Festival Internacional de Inovação, que é um hackathon promovido pela Associação Norte Paranense de Engenheiros Ambientais, com recursos do CREA Paraná. E eu tenho certeza que, como nas outras edições que você teve lá, o time lá de Açaí participa. O time do ensino médio participa de muitos hackathons. Inclusive, quando eu me deparei, que eu fiz a visita técnica, eu falei, eu conheço esse pessoal aqui. Aí que eu associei que eles já incentivam e levam, né, esses alunos lá do colégio técnico para participar ativamente de hackathons. Então, o CREA Paraná tem incentivado vários e vários hackathons. Inclusive, aqui na programação do EPEC, nós teremos um painel, Igor, se você puder participar, de 3 hackathons que ocorreram no último ano, onde o pessoal vai falar sobre essas experiências e sobre essas inovações que são decorrentes do hackathon. E a gente tem uma particularidade, por exemplo, no Green Tech, que são todas iniciativas voltadas para o ESG. São soluções que vão tornar o nosso planeta melhor. Então, o CREA está muito ativo nessa área também. Pessoal, infelizmente a gente está com o tempo bem esgotando, tinha tanta coisa para falar, inclusive você falou de estrutura, né? Tinha que ter mais um podcast, porque a estrutura a gente está falando das nossas áreas, né? A gente pode inovar e fazer a parte 2 também. A gente não vai fazer a parte 2. Mas muito bacana, muito obrigada, Edgar, por estar aqui com a gente. Igor, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Sempre às ordens. E, poxa, parte 2, né? Parte 2, essa aí é um exemplo aí para todo mundo e obrigado pela participação, gente. Muito obrigado. Que isso? E, pessoal, visita lá o portal, visita a Açaí, tem, claro, um site para o pessoal visitar, ver as ações. Visita a cidade também, né? Hoje o nosso ecossistema a gente chama de Vale do Sol, porque Açaí em japonês é Terra do Sol Nascente, né? Então, a gente tem o Vale do Sol, como aí Curitiba tem o Vale do Pinhão, Ponta Grossa tem o Vale dos Trilhos, nós temos o Vale do Sol representando o norte do Paraná. Legal. Quem tiver interesse, então, entra lá na Vale do Sol. valedosol.açaí.pr.gov.br. Entra lá e confira todas as ações brilhantes que estão sendo feitas lá. Edgar, fala um pouquinho para o pessoal do nosso portal do servidor. É simples de acessar, é dentro do site do CREA, certo? Dentro do site do CREA Paraná, temos portal do servidor público. Está bem simplesinho de localizar lá. Temos todas as informações a respeito dos aperfeiçoamentos, as iniciativas. Essa entrevista certamente estará lá, assim como outros conteúdos e matérias. A gente vai buscar parceria com os órgãos de fomento, trazer informações, muitos especialistas e conteúdo super especial para você, servidor público. Legal. Sobre cidade inteligente também. Com certeza. Temos uma aba específica com um conteúdo vasto, legislação. Temos alguns cadernos técnicos também. E todas as iniciativas que a gente vai desenvolver do Oravante estarão lá divulgadas. Legal. Excelente. Gente, muito obrigado. As nossas redes também, né? Vou chamar, pessoal. A gente está aí falando de inovação, a gente está inovando na comunicação do CREA. Esse programa é também algo novo que a gente está trazendo, uma nova forma de se comunicar, mas não fica só no YouTube. Nas redes sociais também tem coisa nova toda semana, todo dia, então acompanhem lá, fiquem ligados nas nossas redes, no nosso site, no nosso YouTube, e a gente se vê no próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.